Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos dar reinício ao estudo de quarta-feira passada e, se der, começarmos hoje a falar um pouquinho a respeito do reino. Amém? Muito importante, nós sabemos essa questão do reino, porque ela é muito pouco falada e muito pouco compreendida hoje em nosso meio. Mas nós vamos finalizar aqui só um pouquinho ainda que eu tenho, que restou da quarta-feira passada, para passar para os irmãos ainda com respeito às obras, e depois nós já vamos introduzindo aí, na parte desse seminário, a salvação completa de Deus, a parte que vamos falar a respeito do reino. Para nós introduzirmos hoje, nós vamos fazer uma leitura, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3, foi um dos últimos versículos que nós lemos na quarta-feira passada. Eu quero só recapitular aqui com os irmãos, para trazer uma informação que não foi dada na quarta-feira passada, amém? Dizer aos irmãos que nós estamos usando o recurso da filmagem, está no YouTube, e o nosso irmão Renato está fazendo a divisão das mensagens, porque as mensagens têm cerca de 1 hora, então ele está dividindo, uma média de 30 minutos, para que não seja cansativo para os irmãos, mas seria muito bom que você pegasse novamente esses vídeos para recapitular, porque a informação vai ficar lá. Então é muito importante você estar sempre recapitulando. Acredite, irmão, até eu estou ouvindo, eu mesmo lá nos vídeos lá, para recapitular. É muito bom para mim isso aqui, a gente poder estar sabendo aquilo que nós estamos falando, e isso vai ficando fortalecido dentro de nós. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 3, eu quero estar lendo aqui o versículo de número 8, a seguir, até o verso 15. Versículo de número 8, até o verso de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, do versículo de número 8, até o verso de número 15. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Verso 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. O que nós somos de Deus? Cooperadores. Cooperadores. Isso já mostra que nós cooperamos, não trabalhamos sozinhos. Amém? Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Amém? Então, essas palavras de Paulo, dentre tantas outras, que ele proferiu, nos mostra, a natureza da obra que nós praticamos em Deus, galardão, que é a recompensa, mas também o detrimento, que é ali a punição ou a disciplina para aquelas obras que não suportarão o fogo, como a gente falou, a respeito da madeira, do feno e também da palha. Então, observe que o versículo de número 8, Paulo está deixando bem claro, que o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão mediante o seu trabalho, a sua obra, mediante aquilo que ele fez. Então, nós paramos aqui nesse versículo de número
14, de número 15 principalmente, quando nós falamos que o fogo provará qual seja o tipo da obra de cada um. Lembra que eu falei? O critério de avaliação não se baseia no nosso intelecto, na igreja que a gente fez parte, no tipo, né, de cargo ou de atividade que a gente tinha, mas na intenção com que ele foi feita, que caracterizou ser uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha. Então, Cristo será o juiz, e o juiz só dá a sentença, amém? E a sentença vem através de quê? Através daquilo que o fogo vai definir, o que tipo de obra que é. Então, Cristo é o justo juiz. O apóstolo Paulo diz isso, lá em 2 Timóteo, né? O nosso irmão Renato aqui vai nos auxiliar, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Paulo diz que Cristo é o justo juiz. Então ele vai agir com justiça. O que sair do fogo definirá qual será o nosso galardão ou a nossa punição, porque Deus, ele é justo. Então não vai lá dar uma coisa, ele vai dar outra. Não, ele vai dar de acordo com aquilo que o fogo vai provar e determinar ser a nossa obra. Leia aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha só, o apóstolo Paulo, certo, convicto disso, que existe uma coroa. Coroa, irmãos, é recompensa, coroa é galardão. Por muitos anos, eu e grande parte dos evangélicos, Renato, pensava que coroa é um chapeuzinho dourado que Deus vai botar na nossa cabeça. Mas, no sentido figurado, coroa, você só se coloca na cabeça de rei. Sim ou não? Sim. E todo rei precisa ter um reino. Então, o que é o galardão, o que é a coroa? É o convite de Deus para que nós possamos reinar com Ele. Porque só tem coroa quem passou pela terra. Por que Cristo tem coroa? Porque Ele passou pela terra. Porque os 24 anciões têm coroa? Porque foram homens que passaram pela terra. Porque nós seremos coroados? Porque nós passamos por esta terra. E nós receberemos a coroa, que é a recompensa, que é o galardão, que é justamente a posição a qual Deus vai nos colocar. Só que o cerne aqui da questão é que Paulo chama Cristo de justo juiz. Ou seja, não haverá injustiça. Não tem como sairmos do tribunal de Cristo e ficarmos com o sentimento de que fomos lesados. E ficar com o sentimento de que, mas eu fiz tanta coisa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. O fogo vai provar de uma forma com que nós não teremos como questionar. Quando Paulo diz que ele será o justo juiz, é como quando ele está aplicando o juízo. Você lê lá em Apocalipse, irmão Marcelo, e quando Deus está aplicando o juízo sobre a terra, a Bíblia diz que os anjos não vão olhar e vão dizer: santos e justos e verdadeiros são os teus juízos. Porque os anjos vão dizer: verdadeiramente o Senhor está dando na medida que eles mereceram. Na medida que eles estão recebendo, é a medida que eles estão merecendo. Porque as pessoas têm mania de achar que Deus é um Deus punidor, e a punição de Deus, ela é injusta. Mas a Bíblia diz, irmãos, claramente para nós, que tudo aquilo que Deus faz para castigar, para disciplinar, para manifestar um juízo sobre alguém, é baseado justamente na resposta que essa pessoa deu a Deus, seja negativa ou positiva. Deus jamais age com injustiça. Ele é um Deus justo. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus não julga como o homem. Deus julga de forma totalmente diferenciada. Por isso que nós, servos de Deus, precisamos entender uma coisa, irmãos.
Deus não é injusto. Às vezes nós passamos por algumas situações ou enfrentamos algumas dificuldades e achamos que com isso Deus está sendo injusto para conosco. Quantos de nós aqui já não passou por um processo e falou: mas eu sou teu servo, Senhor, mas eu estou na sua presença, mas eu sirvo a ti. Em outras palavras, nós estamos querendo dizer que não é justo passar pelo que nós estamos passando. Quando nós falamos isso, irmãos, sem querer, alguns querendo, é claro, mas sem querer, por inferência, é como se nós estivéssemos duvidando da justiça de Deus, duvidando daquilo que está acontecendo, como se Deus não fosse um avaliador justo, não avaliasse as coisas usando os seus critérios justos. Acredite, irmão, todo juízo de Deus, toda punição de Deus, toda disciplina de Deus, ela é justa. Por mais que nós achamos ser injusto, mas ela é justa. Por isso que Paulo, ele tinha tanta certeza, clareza e convicção, que ele falou: a minha coroa já está reservada. Ele tinha certeza de que o que ele fez era certo. Por isso que nós precisamos ter essa certeza de que o que estamos fazendo é certo. Eu vou falar um pouco também a respeito disso aqui, um pouquinho mais para frente, da preocupação que nós temos que ter em fazer o que é certo e não o que dá certo. Porque Deus vai julgar o que nós fizemos de certo e não o que nós fizemos para dar certo. Porque tem muita gente procurando fazer o que dá certo, e nem sempre o que dá certo é o que é certo. Amém? Tem alguma coisa a falar, Renato? Vi que você fechou tudo. Fechou, né? Não sobrou nada para mim. Maravilha. Então, na vinda do Senhor, seremos recompensados pelas nossas obras. Leia aí Mateus capítulo 16 e verso de número 27. Algumas coisas, irmãos, acredite, haverá bônus da parte de Deus aqui nessa terra. Eu chamo de bônus. Por que eu chamo de bônus? Porque Cristo mandou a gente acumular tesouro no céu, sim ou não? Sim. Onde a traça e o ferrugem não corrói e o ladrão não mina. Mas observe que nesse tempo presente, sem a era futura do milênio, Deus, ele também nos recompensa. Deus também, eu chamo de bônus. Deus vai nos dando um bônus, mas acredite, a maior recompensa está na era futura, está na era vindoura. Mas isso também não significa dizer que Deus, ele não alivia um pouco a carga, que Deus, ele não vai nos dando picos de esperança, de motivação, de força, de graça, como o apóstolo Paulo é testemunha disso, quando ele orou 3 vezes, para que Deus removesse aquele espinho, e Deus disse: a minha graça te basta. Ou seja, na minha graça há o suficiente até para você suportar esse espinho na carne. Ou seja, então Deus também nos concede bênçãos, vitórias, alguns picos aí de esperança e de bônus, para que a gente possa sobreviver. Porque eu costumo dizer, se Deus reservasse também tudo para a era vindoura, vou falar para você, irmão, ia ser muito mais pesaroso, muito mais difícil a caminhada, a jornada. Mas acredite, é na vinda do Senhor a qual Ele vai manifestar essa recompensa pelas nossas obras. Leia aí Mateus 16, verso de número 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando ele que vai dar a cada um segundo as suas obras? Quando ele vir na glória de seu Pai. Então, é como Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, lá que nós lemos, o capítulo 3. Na verdade, o dia declarará. Irmão, esse dia já está marcado por Deus. É o dia do acontecimento do tribunal. Já está determinado por Deus. Então é este dia, há um dia determinado por Deus. Eu não sei se nem eu posso usar aqui a expressão do Cronos, né? Dia, hora, minuto, segundo, determinado por Deus para te recompensar no tribunal de Cristo. Então é nesse momento que virá essa recompensa. E aí a leitura que eu faço quando Pedro questionou Jesus, falando: nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? E o Senhor Jesus diz assim: 100 vezes tanto nessa terra.
e por fim, a vida eterna. Aonde muita gente, Renato, interpreta que Deus vai nos dar agora 100%. Eles esquecem do milênio. O 100% de Deus é uma porcentagem completa, sim ou não? Aí eu te pergunto, ou a palavra de Deus, ou Jesus está mentindo, ou nós é que estamos errados. Eu prefiro acreditar que é nós que estamos errados na interpretação. Somos dois. Então, o 100% que Jesus falou para Pedro é na era vindoura, do milênio. Por quê? Porque no fim do milênio vai se iniciar a vida eterna. E por isso que ele diz, e por fim, ou seja, no fim, a vida eterna. Então, o que ele está falando? 100 vezes tanto nesta terra. Não falou agora. Não falou neste tempo. Só falou que é nessa terra. Daí onde é que eu falo algumas coisas, e tem irmãos que não conseguem vislumbrar o que eu consigo vislumbrar. Que quem verdadeiramente vai andar nos melhores carros, comer as melhores comidas e ter as melhores casas, somos nós aqui no milênio. Porque a Bíblia diz que o ímpio ajunta tesouro para o justo. E quando é que nós vamos tomar posse disso? Nós vamos tomar posse disso no milênio, que vai mandar na terra os vencedores, junto com Cristo. E aí nós vamos dominar todas as coisas, e eles serão subjugados, os que permanecerem ainda, né? Porque muita gente vai morrer, muita gente já vai entrar aí nesse processo do dano, da morte. Então, nós é que vamos reinar, é que nós vamos governar. Mas acredite, irmãos, há um memorial diante de Deus, o galardão está sendo acumulado, está sendo reservado, e se eu fosse você, se alegrava e deixava para receber mesmo lá no tribunal. Porque se você falar, Senhor, não tem como dar uma sacada aí, pelo menos de uns 10%, de 1%, né? Passar o cartão e sacar aí, pelo menos para dar uma aliviada aqui, Deus pode até te aliviar. Aquilo que eu falo, são os picos, os bônus, mas acredite, irmão, deixa depositado lá, porque não tem banco como o banco do céu. O pastor falou aqui, eu recordei disso agora, o pastor falou sobre juntar tesouros no céu. Irmão, isso é algo tão poderoso, e as pessoas geralmente não entendem o que seria juntar tesouro no céu. Existem muitos aspectos disso, mas por exemplo, imagina uma pessoa que é abastada, que tem muito dinheiro, e aí ela se pergunta, como é que eu posso juntar tesouro no céu? Aí a pessoa olha para si e fala assim, não, mas eu não tenho nenhum talento. Ela não entendeu que o talento dela é ter o dinheiro. Aí você vai me perguntar, mas como pode isso? Como pode existir um negócio desse? Quer dizer que eu ter dinheiro é talento? É. Aí entra na questão dos talentos, daquele que enterrou o talento. É o que não fez nada com a riqueza que Deus deu para ele. Não entendeu que a riqueza era um talento que era para ele usar em prol do reino. E aí você vai entender o que é juntar tesouro no céu. É você usar o talento em prol do reino de Deus. Ninguém está falando, irmão, de você pegar tudo que você tem e sair dando para a igreja, não. Mas é você ter entendimento de como usar o seu talento. Porque aquele que enterrou o talento, devolveu para o seu... olha só, olha o crime que ele cometeu. Devolveu exatamente aquilo que recebeu do seu senhor. Ele enterrou. Fez nada. O crime dele foi não fazer nada com aquilo que lhe foi dado. Aí os outros que fizeram, um tinha 2, era isso? Um tinha 2, fez 4. Sim. Duplicou. E o outro tinha 5, fez 10. Fez 10. Duplicou também. Os 2 receberam bem, mas o que tinha 10, recebeu daquele que não tinha feito nada. Então, o que Deus coloca ao nosso dispor, que é sobra, irmão, é para o reino. É porque as pessoas também, gente, pensa assim, ó, veja só. Veja se você também não já pensava assim, ou ainda pensa assim. As pessoas pensam assim, se eu não fizer nada, então, pelo menos, quando eu chegar lá no tribunal, ainda que não seja ouro, prata e pedras preciosas, também não vai ser madeira, nem feno, nem palha. Não, irmão. Acredite, até o que você não fez, para Deus, é computado como madeira, feno e palha. Porque tem consequência do mesmo jeito. Tem consequência. É por isso que a Bíblia diz, é o pecado de omissão. O Tiago diz isso, né? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, para pecar, nem sempre você precisa fazer alguma coisa. Você pode até pecar, deixando de fazer algo. Às vezes é só se omitir, você já está pecando. Omissão é pecado. E grave, irmão. E grave. Omissão
é pecado. É aquilo que a gente já falou aqui, acredite. Lembra quando eu falei que Deus julga primeiro a intenção e depois a ação? Acredite nisso, irmão, que o teu pastor está falando. Às vezes você pode errar na ação, mas se Deus julgou que a tua intenção for boa, Ele vai dar um desconto. Porque Deus viu que você errou. É melhor às vezes você errar por exagero do que por omissão, porque a tua intenção foi boa, de querer acertar, de querer fazer o que é certo. Isso é muito importante. E o que o Renato está falando, a gente precisa também entender. A linguagem literal mesmo de talento é justamente dinheiro. É dinheiro literalmente, irmão. A gente pensa, é que para nós, na nossa cultura ocidental, a gente tem talento só como habilidades, capacidades, né, que também pode ser, não estou dizendo que não é, mas a palavra talento mesmo é um peso de uma medida monetária de um mineral, de um ouro, que chega a cerca de 35 a 37 quilos. Lembra quando houver um dos juízos que vai cair as saraivas, né? Meteoro, que a gente entende como meteoro, cada um deles diz que vai ter um peso de um talento. Aí você imagine, faz um cálculo depois aí, existem cálculos que você pode fazer, da altura da atmosfera, um peso de 35 quilos, quando bater na terra, quanto que não vai valer? Toneladas e mais toneladas, irmão. Se você, já fizeram isso daí, se você vai 3 metros de altura, você pega 1 quilo, quando ele bate no chão, ele tem 10 vezes mais o peso que ele tinha lá. Ou seja, ele multiplica. Ele multiplica pela queda, pela velocidade. Ou seja, o talento, ele é literalmente isso. Tanto é que a expressão do Senhor, por que não deu o meu dinheiro para os banqueiros? Eu ia falar disso agora, mas continua, depois eu... Por que não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Porque, pelo menos, se você não quisesse fazer nada, colocando no banco, multiplicaria. Eu vou dizer para você o que eu interpreto com isso. Deus tem banco, irmão? Né? A Nubank é de Jesus? O Itaú é de Jesus? Santander é de Jesus? Qual é o banco de Jesus, irmão? Os crentes. Os crentes, irmão. A igreja. Poderia ser, você não quer fazer? Então dê para quem quer fazer. Investe. Pelo menos investe no pastor, investe no evangelista, investe no obreiro, investe no irmão que está fazendo. Isso é muito profundo, irmão. Você já entendeu por que o diabo luta tanto contra a questão de oferta e fecha o coração dos crentes no momento que se ministra a oferta? No momento que você... Porque, irmão, hoje se você falar de ato profético, colocando valores, irmão, virou o Satanás, é o que as pessoas falam. Mas eles não entenderam que é o caminho que Deus usa para mudar situações, realidades e até para mudar o contexto de lugares distantes. Porque, por exemplo, o que o pastor está falando aí, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um valor que te sobra lá todo mês. E você não sabe o que fazer com aquilo. Aí você, de repente, você sentiu no espírito de depositar na vida de um missionário que está lá na África. Irmão, cada alma que esse missionário ganhar, tem galardão para você também. Tem galardão, tem galardão. Irmão, se você pegasse uma câmera dessa, numa igreja, né? E você colocasse uma câmera dessa no rosto de cada irmão, na hora que falar, irmãos, nesse momento, então, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, então, os irmãos, você ia ver a fisionomia dos irmãos. Como muda. Como muda na hora. Acredite, tem muito crente na igreja que o Deus dele ainda é mamon. Infelizmente, dói, irmãos, a gente falar isso, porque a gente não entendeu o mistério ainda das coisas. A gente não entendeu que até Deus, para resgatar a gente, precisou dar uma oferta. A maior oferta, quem deu foi o próprio Deus, irmão. Então, o que ele pede de nós é ínfimo diante daquilo que ele deu. A maior oferta que ele deu, o próprio Filho, irmão. Próprio Filho, ele entregou. Eu tenho um pastor lá de Brasília, que para você ver, Renato, que quando a pessoa quer, ela faz. Existe uma frase no empreendedorismo, que quando eu dava as palestras, no marketing multinível, eu citava muito: quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa. Irmãos, quem é especialista em dar desculpa, não faz nada. Você pode ver isso. Esse pastor... Era assim, Marcelo. Ele ganhava, as pessoas davam para ele R$50.
Você sabe o que ele fazia? Com 20 reais, na época, um marmitex era 10. Ele comprava um marmitex para ele e para a esposa, sobrava 30 reais. Ele pegava 30 contas de missionários e de pastores e depositava R$1 na conta de cada um. Um dia ele estava saindo do banco e ele tinha acabado de depositar esse R$1 na conta de um pastor que ele sempre deposita. E esse pastor encontrou com ele ficou envergonhado. Ele falou: pronto, o pastor vai falar, isso é oferta que se dá para homem de Deus? E o pastor falou assim: é você que todo mês deposita R$1 na minha conta? Aí ele baixou a cabeça e falou: sim, sou eu, que deposito todo mês. É verídico esse testemunho que eu estou dando, não é invencionismo não. Sou eu sim, pastor. Ele vem cá, me dá um abraço. Ele disse assim: ó, você é um grande homem de Deus. Vai chegar o dia em que você vai poder semear na minha vida 5 mil, 10 mil, 15 mil, porque Deus vai honrar o seu R$1. Falou isso para ele. Hoje esse pastor, não, é um dos pastores mais conhecidos no Brasil. Tem um lado polêmico dele, que às vezes até eu não discordo, mas eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. Pastor Anderson Silva, da Igreja Vivo por Ti, fazia isso, irmão. Honrava a Deus, já entendia essa leitura das ofertas, porque a oferta, irmão, não é dinheiro, acredite, irmão. É o que está por detrás do dinheiro. É que a gente pensa que é dinheiro, e não é dinheiro. Dinheiro é laço de ouro, irmão. Só emite o Banco Central uma nota quando é computado o ouro. Se não for computado o ouro no Banco Central, não se pode emitir nota, porque um país emite uma nota com base na porcentagem de ouro que existe. Então, para você não andar, já pensou? Você recebe o salário em ouro, vai estar andando com barra de ouro. Não tem como. Então, para isso foi criada a nota. Mas dinheiro é laço de ouro. Então, hoje, esse é um pastor que vive bem e abençoado. Por quê? Porque ele entendeu isso. E as pessoas semeiam na vida dele, sabe quanto? 500 mil. Um empresário do nada vem lá: ó, pastor, Deus mandou semear 1 milhão. Deus mandou semear 500 mil, 300 mil, 100 mil. Essas são as ofertas que ele recebe. Mas lá atrás ninguém via, 15, 20 anos atrás, quando ele dava R$1. Mas aquele R$1 ele dava como se estivesse dando 1 milhão. E aí Deus honrou a vida dele. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus nos chama para uma obra, e talvez a obra que Deus te chamou é essa, às vezes você não tem chamada para o altar, porque já foi feita uma pesquisa que 10% só da igreja tem chamada para o altar. Às vezes você não tem chamada para ser pastor, para ser pregador, para ser obreiro. E aí você se sente menos importante no reino, ou inútil no reino, por não estar em evidência. Mas acredite, irmão, Deus não vai galardoar você pela posição que você ocupa, mas pelo aquilo que Ele chamou você para fazer e você não fez ou deixou de fazer. Então, às vezes tem pessoas na igreja, Renato, que Deus só chamou para isso mesmo. Só para chamou, falando: vai lá, pastor, vou apoiar financeiramente. Esse é o seu chamado, às vezes. Esse é o ministério. E tem gente que tem esse talento na mão e está segurando o dinheiro, está segurando o investimento, sendo que ele poderia fazer com que outros pudessem multiplicar através disso. Quer falar? Eu até esqueci. Vai lembrando aí. Por isso, irmãos, que você vê, Jesus é tão bom que Ele próprio nos convida a fazer obra. Jesus. Ele quer tanto galardoar, Ele quer tanto recompensar a gente, que Ele nos convida. Enquanto o Renato estava falando, eu procurei aqui o versículo de João, capítulo de número 14, e verso de número 12. Olha só o que diz em João, capítulo 14, e verso de número 12. O próprio Senhor Jesus dizendo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha, o próprio Jesus animando, incentivando e convidando os discípulos, botando a crença dentro deles de que eles podem, de que nós podemos fazer obras maiores que o próprio Jesus fez, irmão. Maiores do que o próprio Jesus fez. É aquilo que eu falei, Deus
confia mais em nós do que nós nele. Então, a capacidade que Deus nos concedeu, ela é poderosa para que nós possamos fazer obras maiores do que Jesus. Eu sei que a gente fica pensando, como eu posso fazer essas obras maiores de Jesus? A primeira coisa que você precisa fazer é crer. É o versículo aqui está dizendo. Os discípulos perguntaram para Jesus, como executaremos as obras de Deus? Aí as pessoas pensam que Jesus falou assim, anota aí, 10 passos para fazer a minha obra. Não. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que o enviou. É só isso que Deus quer, que a gente desenvolva a crença, irmão. Porque se você não crê em algo que você está fazendo, você não vai alcançar isso naquilo que você está fazendo. Você precisa ter convicção, você precisa crer, você precisa ter fé. Então o Senhor Jesus convida a gente, anima a gente, para que a gente tenha fé, que é possível a gente fazer as obras e obras maiores do que aquele fez. Por quê? Porque ele foi para o Pai e deu à igreja a prerrogativa e o poder para que nós possamos executar essas obras. O que eu ia falar, irmãos, é que a oportunidade daquele que é abastado, daquele que tem, é justamente aquele que não tem. Tem gente que pensa que a oportunidade que nós temos está em alguém que tem muito, mas a oportunidade que nós temos está naquele que não tem nada, naquele que tem falta. Olha o que aconteceu, eu acho que eu já até falei isso aqui, mas vou repetir porque vai enriquecer. O rico sempre teve tudo, só que na porta dele tinha um Lázaro. Ele viveu a vida inteira, nunca bateu o olho no Lázaro, nunca prestou atenção no Lázaro. Mas quando ele estava lá no Hades, que a Bíblia fala inferno, mas é num lugar de sofrimento, lá no Hades, ele lembrou do Lázaro. Mas lembrou quando já era tarde. Aí foi querer chamar o Lázaro, chamar o pai Abraão, para enviar o Lázaro e trazer um pouco de água para que ele se aliviasse daquele sofrimento. Ele não entendeu a vida inteira que a grande oportunidade dele estava na porta dele e em alguém que era necessitado quando ele tinha tanto. Tinha muito talento, mas fez mau uso do muito talento que Deus deu. Porque a maior indignação das pessoas que trabalham, elas pensam assim, eu trabalho, acordo cedo, dou duro e eu tenho que ajudar fulano. Mas acredite, irmão, é melhor você estar trabalhando e ter para dar do que você não ter um trabalho e ter que receber. A Bíblia mesmo fala isso, que a melhor coisa é dar do que receber. Mas Paulo diz assim, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas mãos, para que possa ter para o seu próprio sustento e possa também ajudar aqueles que não têm nada. Então, o nosso trabalho, acredite, nós vamos falar em alguns cultos de ensinamento mais para frente, que tem tanta coisa para a gente falar, que é pouco culto para tanta coisa, mas nós vamos falar sobre finanças, dízimo, oferta, essas coisas, e eu vou falar para os irmãos, uma parte do nosso dinheiro precisa ser reservado só para a esmola, irmão.